senhor é também médico e mais ainda, que tem um lipoma entre o braço e o antebraço esquerdo, não o tendo ainda operado porque se a intervenção não correr bem, alguns dedos de sua mão podem ficar paralisados. Não é verdade? Mostre o braço. Tire o paletó e arregace a manga da camisa. O dentista americano olhava boquiaberto para tudo e quase como um autômato mostrou um lipoma um pouco maior que uma bola de gude das grandes. E antes que pudesse dizer qualquer coisa, Fritz perguntou, como médico, quantos minutos o senhor acha que um operador necessitaria, dentro das técnicas mais modernas, para extrair este lipoma? Poirier respondeu, cerca de 15 minutos, só a intervenção, sem contar os exames que são necessários, a preparação do campo operatório, anestesia, asepsia, etc. E se eu quisesse demonstrar a verdade do que existe aqui em Congonhas, extraindo este lipoma em menos de um minuto, sem nenhuma preparação, o senhor permitiria? O médico dos Estados Unidos olhou para seu companheiro, o Sr. Belk, que olhava para tudo, achando muito divertido ou quase inacreditável, num gesto heróico, como que se preparasse para uma das mais importantes decisões em sua vida. O cientista que olhava para a faquinha que já brilhava nas mãos do médium, jogou o braço para a frente. No momento que a entidade, incorporada em Arigó, segurou no braço do paciente, um cronômetro surgiu nas mãos do Dr. Belk. A faquinha deu um talho. As mãos de Fritz espremeram o corte e uma matéria endurecida, ou quase endurecida pulou. Um algodão foi passado em cima e ante o espanto de todos, apenas um fio, como se a pele tivesse sido arranhada por um alfinete, ficou. A intervenção havia durado exatamente 15 segundos, fora coroada de êxito e Poirier abraçou-se a Fritz, radiante. A matéria extraída foi guardada para uma biópsia no Rio, que realmente foi feita. Episódio incrível, destinado, também, a chamar a atenção do mundo científico, é assim narrado pelo referido autor. Dona Maria Emília chegou a Congonhas do Campo, acompanhada de seu marido, pesando 35 quilos e com um câncer uterino, conforme as radiografias apresentadas pelos médicos de Vitória da Conquista. Vestia apenas um vestido muito leve sobre o corpo, pois qualquer coisa causava-lhe dores atrozes. Levada diante de Fritz, o médico do espaço disse-lhe com tranquilidade, não se preocupe, a senhora vai ficar boa. Sairá daqui, viva. O marido a tudo assistia impassível. Sua esposa foi colocada sobre uma porta velha que servia de cama àquela altura e seu vestido suspenso até a cintura. Imediatamente, Fritz fez um corte na região vaginal e ali, introduziu várias pinças e 2 tesouras, passando a trabalhar com elas. Informo que todos estes apetrechos foram entregues ao médico alemão dentro de uma lata mal lavada de marmelada e dali, diretos para a paciente. Durante aproximadamente 20 minutos, Fritz trabalhou o local e depois, pedindo uma folha de jornal, começou a puxar uma carne esponjosa, com 3 raízes, um câncer daqueles que não tem mais jeito e que o paciente pode encomendar tranquilamente sua alma. Para que dúvida não houvesse, Fritz exigiu que fosse feita a biópsia, tendo o médico assistente, que acompanhou também sua paciente, mandado posteriormente para Arigó o resultado. Como ele havia informado ao marido, o câncer encontra-se no pior estado e a doente com pouquíssimo tempo de vida. Ao terminar a intervenção, não satisfeito com o que havia feito, Fritz deu 3 violentos murros sobre a barriga de Dona Emília, que nada, absolutamente nada sentiu. E ela havia chegado sem sequer poder usar roupa, pois qualquer coisa que lhe tocasse o corpo, fazia sentir dores horríveis. Depois desta intervenção, Dona Maria Emília veio até a dar à luz uma criança, estando viva e bem viva na sua Vitória da Conquista, onde até hoje, mesmo pelos médicos que não admitem a interferência do sobrenatural na vida terrena, seu caso é contado como um verdadeiro milagre.
José Arigó, como a maioria dos médiuns que servem à psicocirurgia, operava em estado inconsciente e, tal como acontece nesses casos, as eventuais instruções ao medianeiro eram transmitidas ao assistente, para posterior comunicação ao destinatário. Outros médiuns conhecidos por operarem sob o comando do Dr. Fritz, são o Dr. Edson Cavalcante Queiroz, médico em Recife, Pernambuco, e Rubens Faria Júnior, engenheiro no Rio de Janeiro. Muitos, também, são os casos presenciados e documentados em que esses médiuns protagonizaram admiráveis intervenções psicocirúrgicas, intermediando o Dr. Fritz e sua notável equipe. Greenfield coleciona, a respeito, alguns eventos memoráveis, entre eles, os que se seguem, relacionados com a mediunidade do Dr. Edson Queiroz. Quando cheguei, de manhã cedo, no edifício sede da Federação Espírita, onde se realizavam as sessões de cura, havia longas filas de pessoas esperando. O primeiro paciente a ser atendido naquele dia foi um soldado com divisa de capitão. Ele se queixava de graves problemas nas costas que lhe causavam violentas e constantes dores. Sua esposa tinha trazido as chapas de raios-x pedidas por seu médico pessoal. Sem nem olhar para elas, Edson pediu à enfermeira, uma voluntária, que lhe trouxesse um bisturi e ordenou ao paciente que tirasse o casaco e pensasse em Deus. Sem avisar, introduziu com força o bisturi através da camisa do paciente numa vértebra superior e começou a raspar vigorosamente no osso. Um fio de sangue manchou a camisa. 2 curadores auxiliares pediram agulhas e receberam um pacote fechado da enfermeira. Depois de várias raspagens com o bisturi, ele enfiou 2 agulhas de aproximadamente 2 polegadas, cerca de 1 polegada abaixo da incisão feita pelo bisturi, que foi deixado nas costas do paciente. Pequenas quantidades de sangue infiltraram-se através da camisa manchada do paciente. Edson golpeou vigorosamente as costas do paciente, do lado superior direito e do lado superior esquerdo. Mais 2 agulhas foram espetadas na base da espinha dorsal do paciente. No procedimento, filmado, uma linha de agulhas tinha sido inserida na parte central das costas do paciente. O curador mostrou-as para a câmera. Perguntou ao técnico de filmagem sobre a sensibilidade do microfone e ordenou-lhe que chegasse mais perto das costas do paciente. Depois de raspar o osso fortemente com o bisturi, de modo que o som pudesse ser ouvido claramente, ele retirou as agulhas e o bisturi da espinha do paciente. Edson, então, despediu o paciente dizendo-lhe que ele iria ficar melhor. Uma mulher de 50 anos entrou carregando chapéus de raio-x. Edson ordenou ao paciente que descesse a parte superior de seu vestido, expondo seu seio esquerdo na frente de 18 espectadores. Os dedos do curador começaram a tatear a superfície do seio. Alguns segundos depois ele chamou seus assistentes para examinar o tumor que tinha localizado. Pediu à mulher que retornasse à sala de espera. Ele iria remover-lhe o tumor logo em seguida, disse, e ela ficaria boa. No meio da multidão de mais de 200 pessoas que tinham comparecido ao Centro Espírita no estado de São Paulo para vê-lo, ele convidou um cirurgião e um ginecologista como assistentes. Depois de registrar seus nomes e endereços profissionais, ele pediu que examinassem a paciente e descrevessem o que tinham encontrado. Depois que eles o fizeram, confirmando o mesmo diagnóstico, ele disse à paciente que pensasse em Deus, enquanto fazia com o bisturi uma incisão de 1 polegada de comprimento em seu seio. Embora ele não tivesse lavado as mãos depois da operação anterior, assim mesmo, ele introduziu seus dedos na ferida. Com movimentos rápidos sob a pele, ele foi manipulando o tumor na direção da abertura. Havia um fio de sangue. Retirou seus dedos para largar a abertura com o bisturi. Reinserindo seus dedos, ele tirou prontamente o tumor e o entregou ao cirurgião, ordenando que o levasse para um laboratório para confirmar que era benigno. O cirurgião o tomou da mão, sem luva nem asepsia,
do curador com uma pinça e o colocou no que parecia um vaso esterilizado. Edson, então, ordenou ao cirurgião que chegasse mais perto da paciente, que ainda estava calmamente deitada sobre a mesa. Tome as suas mãos sujas, ele mandou, e coloque-as dentro da ferida para que possa examiná-la. Isto é para lhe provar, acrescentou, que nada acontecerá. O mesmo lhe disse ao ginecologista, que também obedeceu. Depois que os dois médicos confirmaram que o tumor tinha sido completamente removido, o médium curador cobriu a abertura com gás e adesivo. Em poucos dias você não terá nem sequer uma cicatriz. Na galeria dos médiuns mais conhecidos, encontra-se, também, entre tantos outros, o nome de Antônio de Oliveira Rios, da cidade de Palmelo, interior de Goiás, semi-analfabeto e pedreiro de profissão. Greenfield relata, com extraordinário realismo, um dos muitos episódios que presenciou. Numa dessas ocasiões eu vi, e gravei em videotape, Antônio abrir o abdômen de um sofisticado homem de negócios de São Paulo, que tinha viajado até ali de avião. O homem estava deitado numa padiola do lado de fora do centro, quando Antônio saiu do prédio, usando luvas, um jaleco branco e máscara cirúrgica. Apanhou um bisturi de um carrinho portátil onde os instrumentos tinham sido depositados e o trouxe até o homem. Antes de cortar, o homem fez-lhe uma pergunta. Antônio respondeu e logo os dois estavam em profunda conversação. Ainda conversando, Antônio introduziu o bisturi no peito do homem, logo abaixo das costelas, e fez um corte vertical de aproximadamente 6 a 8 polegadas. Com uma tesoura ele alagou mais ainda a incisão. O sangue começou a jorrar e uma artéria logo pareceu uma fonte. Enquanto Antônio tentava estancar o sangue com chumaços de gases, o paciente, totalmente alheio ao fato de estar sendo operado no meio da rua, com centenas de pessoas assistindo, continuava a conversar. Depois de cortar e conversar por 1 minuto ou mais, Antônio pôs o bisturi sobre o carrinho e retirou-se, deixando o paciente sozinho, com o abdômen aberto no meio da rua. Ainda tranquilo, depois de inclinar-se um pouco sobre si mesmo para ver a ferida aberta, o homem reclinou a cabeça e calmamente fechou os olhos. Alguns minutos depois, a esposa de Antônio apareceu com agulha e linha cirúrgica. Enquanto ela suturava a ferida, que ainda sangrava um pouco, o paciente abriu os olhos e começou a conversar com ela, como tinha feito com Antônio. Quando completou a sutura e cobriu com gás e esparadrapo, ela ajudou o paciente, que ainda estava conversando, a se levantar. Diante da multidão estupefata, ela envolveu-lhe o peito e o estômago com uma atadura e lhe pediu para vestir a camisa. Ele, então, me informou que não tinha sentido incômodo algum durante toda a cirurgia. Ofereceu-me seu cartão de visitas e me convidou para visitá-lo em São Paulo e acompanhar, se eu quisesse, sua convalescença. O último paciente foi também colocado numa padiola fora do centro. Ele antes me havia contado que tinha sido vítima de um tiro de bala há 10 anos e ainda não podia usar suas pernas. Antônio injetou algo na parte superior das costas do homem. Com o bisturi fez um corte de 10 a 12 polegadas de comprimento e cerca de 1,5 polegadas de profundidade ao longo da espinha dorsal. Limpou com um pouco de gás a pequena quantidade de sangue que jorrava, e cravou uma tesoura num ângulo da ferida aberta. Com outra tesoura, martelou a primeira mais para dentro, até que a pudessem ouvir batendo contra o osso. Depois de uma pequena pausa, repetiu o procedimento. O curador retirou do carrinho o que pareceu ser uma serra elétrica com uma lâmina de 6 polegadas. Os espectadores na rua, entre mentes, chegaram mais perto para ver o que ele iria fazer, quando conectou a serra a um fio de extensão, que lhe passaram de dentro do prédio por uma janela lateral. O paciente, enquanto isso, permanecia imóvel, aparentemente sem tomar conhecimento da serra. Antônio ligou o instrumento e inseriu sua lâmina rotora na ferida aberta, percorrendo verticalmente a espinha dorsal.
Uma pequena quantidade de sangue brotava à medida que a ferida ia se alargando. Os espectadores prendiam a respiração. O paciente, contudo, não se movia nem reagia de nenhuma maneira. Depois de alguns minutos movimentando a serra para baixo e para cima dentro da coluna vertebral do paciente, Antônio desligou a serra, removeu a lâmina e as depositou sobre o carrinho. Sem parar de olhar para o paciente, empurrou o carrinho apressadamente pela porta adentro, parando diante do que parecia ser seu próximo paciente. O homem cuja coluna vertebral tinha sido aberta com a serra, entretanto, permanecia sozinho e tranquilo sobre uma padiola no meio da rua. Alguns minutos depois, a esposa de Antônio novamente apareceu com uma agulha e linha cirúrgica, para fechar as costas do paciente e cobrir a área com bandagem. Antes que eu pudesse me aproximar dele, vários espectadores já lhe haviam perguntado o que tinha sentido. Ele não tinha sentido dores, apenas um leve mal-estar quando a lâmina da serra lhe penetrara as costas. Ao se despedir com os amigos que o acompanharam na viagem, ele me deu seu endereço para que o pudesse visitar depois, quando fosse a São Paulo. Nas psicocirurgias, os espíritos operam geralmente com instrumentos cirúrgicos, embora, às vezes, como visto, usem também tesoureiros, facas e outros objetos. Todavia, há registro de ocorrências excepcionais, em que os médicos espirituais dispensam completamente o uso de qualquer instrumental, operando, direto e exclusivamente com as mãos do médium, abrindo a pele e penetrando com elas no interior do corpo do doente, fechando, depois, a abertura, apenas com os dedos, como ocorreu nas Filipinas, com o médium Tony Agpaoa e outros, Dominador Viola, G.E. Tolentino, Eleutério Terti, Nelia Purganã, em memoráveis trabalhos que se realizavam na União Espiritista Cristiana de Filipinas. Trata-se de um processo inédito e, certamente, muito complexo, em que o espírito aplica o ectoplasma, canalizando-o, diretamente, pelas mãos e dedos do médium, que, com movimentos rigorosamente ordenados, realiza as mais difíceis e delicadas intervenções cirúrgicas. Obviamente, como ocorre com os demais tipos de psicocirurgias, esses tipos de operações demandam a participação de uma equipe de espíritos altamente especializados. Os trabalhos de Tony Agpaoa, em Manila, foram, na época, os de maior repercussão, atraindo, também, pesquisadores de todo o mundo. William H. Belk, fundador da Belk Psychic Research Foundation, dos Estados Unidos, foi um dos que acompanharam de perto essas cirurgias. Não escondendo sua admiração, confessava: Eu me sinto estarrecido, mas fatos são fatos. Aquele homem simplesmente se põe a trabalhar, abre, fecha e não deixa cicatrizes. Eu diria que ele consegue, provavelmente, realizar entre 10 e 20 operações por dia. Tony começa manejando a parte da carne com os dedos, como se fosse massa de farinha. Logo em seguida o sangue mancha a pele embora ele nada tenha que corte nas mãos. Aliás, é preciso ter bem claro na mente que é impossível a um homem, mesmo com mãos poderosas, rasgar o revestimento de estômagos, úteros e paredes intestinais. Como os demais médiums que se dedicam à psicocirurgia, Tony operava sem nenhuma asepsia e não empregava nenhum anestésico, ocorrendo logo a cicatrização. E, ao que se sabe, nenhum insucesso foi registrado em seus trabalhos. Ao final, complementarmente, cumpre notar que os pesquisadores Gilda Moura e Normandon realizaram importantes pesquisas a respeito do fenômeno psicocirúrgico, com resultados realmente muito significativos. A respeito, escreve o brilhante cientista Amit Goswami. Moura e Don realizaram um estudo que realmente exclui a fraude. Moura e Don ligaram o cérebro de um canalizador a um eletroencefalógrafo e descobriram que as ondas de seu cérebro passavam da baixa frequência beta, que é normal, por volta de 30 Hz, para a mais alta frequência beta,
acima de 40 Hz, quando realizava cirurgias. A frequência beta alta é típica de uma concentração muito grande. Cirurgiões demonstram isso em seu trabalho, mas não pessoas comuns que estão fingindo que realizam uma cirurgia. Moreidon, 1996. Um estudo similar foi realizado com J. Zeknit usando 8 indicadores psicofisiológicos simultâneos. Todos os indicadores mostraram mudanças significativas entre o comportamento normal de JZ em relação ao demonstrado quando está canalizando. Seria impossível passar fraudulentamente por todos os 8 indicadores, concluíram os cientistas. Wickram Sequeira et al., 1997. Indubitavelmente, à medida que se multiplicarem as pesquisas, impulsionando a evolução da ciência, sepultar-se-ão, de vez, os fantasmas do ceticismo, que tanto têm retardado o caminhar evolutivo do ser humano. Cirurgia espiritual direta. Intervenção do espírito sem o apoio psicomotor de um médium. Diferencia-se da psicocirurgia porque esta nunca dispensa o intermediário mediúnico, sendo a operação, geralmente, realizada à vista de todos, ostensivamente, às vezes com algum sangramento e, também, dependendo das circunstâncias, deixando marcas visíveis da intervenção. Já na cirurgia direta, o espírito opera sem uso de nenhum instrumento físico, embora possa usar dos recursos ectoplásmicos dos presentes, associados, às vezes, a outros elementos. E, ainda que o processo se mostre invisível aos olhos dos encarnados, seus resultados são plenamente constatáveis por meio dos raios-x e outros recursos de diagnóstico. Os eventos relacionados com a cirurgia direta são tão ou mais surpreendentes que os que dizem com a psicocirurgia. Ranieri, por exemplo, descreve um episódio ocorrido com o médium Francisco Lins Peixotinho, que atuava no grupo espírita André Luiz, no Rio de Janeiro. Nessa reunião seria realizada a operação de apêndice da senhorita Laís Teixeira Dias. Iniciados os trabalhos, manifestaram-se numerosas entidades, que se revezaram no auxílio aos doentes que se dispunham em camas pelo recinto. Junto à cabina, deitada, estava Laís que viera com infinita dificuldade para se submeter à operação. Arrastando-se, esse é o termo, deitara-se no leito, entidade materializada de darão tão forte, que atingia os pontos mais distantes da sala, aproximou-se de Laís e depois de certo tempo voltou-se para nós, trazendo nas mãos uma faixa luminosa, de cor verde clara. Chegando-se a Lenice, irmão de Laís, e quartanista de medicina, abriu a faixa e mostrou-lhe um ponto de luz vermelha no meio da faixa, explicando, apóstrofo, este é o apêndice dela. Fluidificamo-lo e o retiramos. Lenice então pediu-lhe, apóstrofo, não poderia o irmão materializar esse apêndice para que nós o víssemos como ele é? O espírito afirmou que sim. Com um gesto rápido, fechou a faixa sobre o ponto luminoso e abriu-a instantaneamente, apresentando no lugar do ponto luminoso vermelho um apêndice de carne em péssimo estado. Afastou-se com ele. Depois voltou ao recinto travando uma palestra técnica sobre assunto de medicina, ministrando a Lenice uma verdadeira aula, mostrando as diferenças entre a alopatia e a homeopatia. Caso peculiarmente interessante, envolvendo, desta vez, a médium Bernarda Torrubio, mulher do campo, esposa de José Torrubio, sitiante de Garça, Alta Paulista, e associando a cirurgia direta a outro fenômeno, não menos intrigante, o endoporte assim referido por Herculano Pires. Fazia uma prece pedindo assistência aos espíritos. Estendia as mãos sobre o doente, sem tocá-lo. Este sentia que mexiam por dentro em seus órgãos doentes. Ocorriam-lhe ânsias de vômito, mas quem vomitava era médium. Vômito geralmente espesso, com grande quantidade de pus, sangue e pedaços de matérias orgânicas. O doente se sentia fraco, abatido como se tivesse passado por uma intervenção cirúrgica.
As dores internas confirmavam essa impressão. Durante uns poucos dias as dores continuavam, mas logo começavam a diminuir e desapareciam. A recuperação era rápida e total. Nota diferencial importante entre a psicocirurgia e a cirurgia espiritual direta: que esta pode acontecer em qualquer lugar e hora, independentemente da presença de um médium de efeitos físicos no local da cirurgia, se assim for determinado pela espiritualidade superior. Nesse caso, naturalmente, os recursos ectoplásmicos são recolhidos a Lourdes, se preciso for. Ressalte-se, ainda, que este tipo de intervenção pode realizar-se durante o sono físico do paciente, o que, aliás, é bem comum, com ações diretas em seu perispírito, regularizando disfunções dos centros vitais e eliminando toxinas espirituais, de modo que previne o surgimento de futuras doenças, ou, se for o caso, facilite a recuperação e cura. Muito ilustrativa a lição de André Luiz a respeito. Realmente, na obra Assistência dos Espíritos Amigos, que interferem nos tecidos sutis da alma, é possível, quando a criatura se desprende parcialmente da carne, a realização de maravilhas. Atuando nos centros do perispírito, por vezes efetuamos alterações profundas na saúde dos pacientes, alterações essas que se fixam no corpo somático, de maneira gradativa. Grandes males são assim corrigidos, enormes renovações são assim realizadas. Mormente quando encontramos o serviço da prece na mente enriquecida pela fé transformadora, facilitando-nos a intervenção pela passividade construtiva do campo em que devemos operar, a tarefa de socorro concretiza verdadeiros milagres. O corpo físico é mantido pelo corpo espiritual a cujos moldes se ajusta e, desse modo, a influência sobre o organismo sutil é decisiva para o envoltório de carne, em que a mente se manifesta. As cirurgias espirituais diretas passam, muitas vezes, despercebidas. Seus efeitos, porém, mostram-se, depois, visíveis e plenamente confirmados por meio dos recursos tecnológicos conhecidos em medicina. Passe. Processo de administração de recursos vitais. Na dimensão física, esses recursos, magnetismo físico, magnetismo espiritual, ectoplasma e outros elementos da natureza, são dirigidos à recuperação do vigor psicofísico da pessoa encarnada. Já no mundo espiritual, para o equilíbrio psíquico do necessitado, o espírito opera com o magnetismo espiritual, eventualmente combinado com outros elementos. A história do passe confunde-se com a história do magnetismo, empregado desde tempos imemoriais como recurso de cura. De fato, a cura pela imposição das mãos já se encontra mencionada no Papiro de Ebers, escrito entre 1553 e 1550 AC. Referências ao uso da imposição das mãos encontram-se na antiga civilização egípcia, na Caldeia, na Índia, entre os hebreus, chineses e outros povos da antiguidade. 4 séculos antes de Cristo, os gregos, segundo os escritos de Aristófanes, usavam, em Atenas, a imposição das mãos para o tratamento de diversas enfermidades. Jesus, como se sabe, curava impondo as mãos, processo depois seguido pelos apóstolos e discípulos. Galeno utilizava o passe em suas curas, o que o obrigou a deixar Roma, acusado de feiticeiro. Entre os povos primitivos, sacerdotes, magos e feiticeiros curavam movendo as mãos sobre os enfermos e, durante muito tempo, a tarefa de curar coube aos chefes religiosos. A própria Igreja deteve, durante séculos, o monopólio de curar, empregando, também, o processo de imposição de mãos. Mais tarde, na Europa, a tarefa de cura passou à competência real. Reis de alguns países, Inglaterra, com Eduardo, o Confessor, etc., passaram a curar por meio da imposição de mãos. No século XVI, Félix Aurélio Theophrastus Bombastus von Ehme, conhecido como Paracelso,
1490-1541, criou o chamado sistema simpático de medicina, segundo o qual estrelas e planetas influenciavam seres humanos por meio de um fluido sutil difuso, uma espécie de éter, presente em todo o universo. Acreditava, também, que além dos corpos celestes, outros corpos e objetos, especialmente os ímãs, detinham propriedades magnéticas de extraordinárias qualidades curativas, concluindo que uma pessoa, com seu magnetismo, poderia curar ou interromper as enfermidades de outras pessoas. No século XVII, o belga Jean-Baptiste Van Helmont, 1577 a 1644, discípulo de Paracelso, estabelecia a distinção entre o que chamou de o magnetismo animal, que emana do corpo físico, e as vibrações que emanam do homem interior espirituais. Nesse mesmo século, o pesquisador alemão Robert Fluh defendia, não só a existência do magnetismo animal, como também, do magnetismo vegetal e mineral, sustentando o que realizava diversas curas com água magnetizada, 1629. Alguns anos depois, o escocês William Maxwell, partidário de Fluh, sustentava que toda enfermidade provinha do esgotamento do princípio vital e que é possível atuar no sentido de sua reposição. Em sua obra, Medicina Magnética, 1676, afirma que a alma humana pode atuar fora dos limites do corpo e que este, expressando a ação da alma, emite radiações portadoras de forças vitais. No século seguinte, o médico alemão, diplomado em Viena, Franz Anton Mesmer, 17.341.815, tornava-se famoso por suas experiências com o magnetismo animal. Em sua tese inaugural, de Planetary Influxo, da influência dos planetas, Mesmer já expunha os princípios que considerava essenciais em seus estudos sobre o magnetismo animal. Os dois primeiros enunciados são particularmente significativos. 1. Há uma influência mútua entre os corpos celestiais e os corpos animados. 2. Essa influência se exerce por meio de um fluidum, que é universal e tão contínuo que não pode sofrer suspensão, sutil além de qualquer comparação e suscetível de receber, propagar e comunicar cada impressão do movimento. Tendo realizado algumas curas, no início de suas pesquisas, com a colocação de ímãs sobre áreas afetadas por doença, acreditou Mesmer que os ímãs usados serviam essencialmente para conduzir um fluido etérico, de natureza magnética, de seu próprio corpo. Com base então, em sua teoria, passou a transmitir o fluido magnético por meio da imposição das mãos, passe magnético, respeitando a polaridade do corpo humano. Sabendo que a água poderia ser carregada com essa força magnética, e, também, produzir cura, imaginou magnetizar água armazenada em garrafas, cuja energia seria transmitida através de hastes metálicas que, saindo das garrafas, eram seguradas pelos doentes. Esse dispositivo de armazenamento e transferência de energia curativa foi chamado de baquete, não sendo poucas as críticas que, então, despertou no meio médico francês. De qualquer forma, o magnetismo e, particularmente, as práticas mesméricas, alcançaram repercussão inédita na França e em outros países. As pessoas só se ocupam do magnetismo animal, estampava em manchete o jornal de Bruxelas. Discutido nas academias, nos salões e cafés, investigado pela polícia, protegido por autoridades e elogiado por pesquisadores, ridicularizado e satirizado em sociedades secretas, divulgado pelas editoras, o magnetismo predominava como verdadeira epidemia. Outro nome a destacar, nessa época, foi o de M.J. Castanet, Marquês de Puységur, 1751 a 1825, ardoroso seguidor de Mesmer e que, também, realizava curas como este. Tendo chegado ao sono induzido,
durante o qual o paciente recebia sugestões de cura, credencia-se como um dos pioneiros do hipnotismo. O barão Karl von Reichenbach, 1788 a 1869, naturalista alemão, foi outro pesquisador que endossou a teoria de Mesmer, verificando que seus pacientes eram particularmente sensíveis à cultivação do que denominou força ódica. Em 1785, José Philippe François Deleuze inicia suas pesquisas sobre o magnetismo e, após numerosas experiências, publica, em 1813, a sua história sobre o magnetismo, buscando persuadir o mundo científico. Além de outras obras, Deleuze escreveu grande número de artigos, contribuindo significativamente para a divulgação do magnetismo curador. Nesse tempo, vários outros pesquisadores surgiram, endossando ou refutando a teoria do magnetismo animal, entre eles, Pettetin e o Barão de Pottet. Désiré Pettetin, 1744 a 1808, depois de muitas experiências provando que os fenômenos eram de natureza elétrica, modificou a teoria do magnetismo de Mesmer, para a teoria da eletricidade animal. O Barão de Pottet, Dr. Jules, em 1821, publicava o resultado de suas primeiras experiências e em 1834 editava o seu famoso curso de magnetismo animal, fazendo experiências públicas em vários países e fundando 2 jornais para a divulgação do magnetismo. Nota a destacar é que, nessa época, a Faculdade de Medicina de Paris manifestava-se hostilmente contra a prática do magnetismo e alguns magnetizadores eram vaiados em plena rua. De Pottet, sem desanimar, desdobrou-se em novos esforços e atuando no famoso Hospital Psiquiátrico de Salpêtrière realizou curas notáveis, chamando a atenção de vários médicos famosos e levando a Faculdade de Medicina a instituir uma comissão para o exame detido dos fenômenos. Após 6 anos de observações minuciosas, a comissão, presidida pelo Dr. Bourdois de Lamotte, apresentou um brilhante relatório, reconhecendo a realidade dos fatos investigados. Embora a direção da faculdade tenha rejeitado o relatório, sob a alegação de que os investigadores nomeados, operando com boa fé, foram vítimas de várias habilidades, incontestável é o valor histórico desse importante documento, merecendo transcrição alguns de seus itens. 1. O contato dos polegares ou das mãos e as fricções ou certos gestos que se fazem a pouca distância do corpo, e a que os magnetizadores chamam passes, são os mais empregados para transmitir a ação do magnetizador ao magnetizado. 2. Os meios, que são externos e visíveis, nem sempre são necessários, visto que, em muitas ocasiões a vontade ou o olhar fixo bastaram para produzir os fenômenos, mesmo que os magnetizados ignorassem o que se esperava dele. 3. O magnetismo influenciou nitidamente pessoas de sexos e idades diferentes. 4. O tempo gasto em transmitir a influência magnética e em fazer sentir os seus efeitos variou, segundo os casos e os sujeitos, entre 1 minuto e 1 hora. 5. O magnetismo, em regra, exerce pouca influência ou nenhuma sobre pessoas sadias. 6. Também não exerce influência igual sobre todos os enfermos. 7. Os efeitos reais, produzidos pelo magnetismo, são muito variados, a uns agitos, a outros acalma-os, ordinariamente, causa aceleração temporária da respiração e da circulação, momentos convulsivos passageiros, estados febriformes que não se mantêm, e algumas sensações esquisitas, semelhantes a descargas elétricas, entorpecimento geral dos músculos, sonolência e, em contados casos, o que os magnetizadores classificam de sonambulismo. Considerando o magnetismo como agente de fenômenos fisiológicos ou como elemento terapêutico, em nossa opinião que deveria entrar no quadro do ensino da medicina e ser empregado, exclusivamente, por médicos ou, sob sua orientação,
por especialistas comprovados. A propósito do chamado sonambulismo, citado no relatório, importa lembrar que, em suas práticas, diversos magnetizadores depararam-se com fenômenos alheios à pretendida cura, propriamente, a começar pelo sono que ocorria durante o processo de magnetização que chegava a durar 1 hora, como visto. Tratava-se, evidentemente, de um sono induzido pela monotonia dos gestos, pelo silêncio e pelo relaxamento e, até, pela autossugestão, que levava a um estado, mais tarde, conhecido como transe hipnótico. Outras vezes, durante a magnetização, o paciente, porque tinha as necessárias condições, se desprendia e, em processo de transposição de sentidos, de olhos fechados, via por meio de outras partes do corpo. Tardy de Montravel, Essai sur la théorie du somnambulisme magnétique, 1785, que teria descoberto a transposição dos sentidos, constatou que um paciente, de olhos cerrados, via com a boca do estômago. Patetin, Electricité Animale, 1808, operou com mulheres que viam com a região epigástrica e com os dedos dos pés e das mãos. Lombroso, em experiência pessoal, com uma jovem de 14 anos que, tendo perdido a visão, via pela ponta do nariz e pelo lóbulo da orelha esquerda. Casos outros encontram-se relatados, surpreendendo os próprios pesquisadores. Em outras oportunidades, em transe mediúnico, o paciente narrava evidências várias, até mesmo autoscópica, visão das próprias entranhas, como aconteceu com o Marquês de Puysegur. Outros fenômenos mediúnicos encontram-se relatados na literatura especializada, sob a denominação de sonambulismo ou fenômenos sonambúlicos, designação que teria sido dada por Mesmer a uma série de ocorrências inéditas, atribuídas à magnetização. Esses fenômenos, aliás, tornaram-se tão comuns que na Alemanha, por exemplo, embora alguns pesquisadores insistissem na importância do magnetismo como meio de cura, Fischer, Kluge, Wisermann, etc., as práticas magnéticas, sob influência de Jung e Stilling, deixavam de ser um processo curativo, para se transformarem em recurso a ser usado para a comunicação com os espíritos, através dos sonâmbulos em transe. Hoje se sabe que o sonambulismo não se confunde, nem com o hipnotismo, nem com a mediunidade, que, de fato, o transe sonambúlico é diferente do transe mediúnico e do transe hipnótico. Fato importante a considerar é que os magnetizados, tanto os seguidores de Mesmer, como os que não se alinhavam, exatamente, com alguns de seus conceitos, compreendiam que os resultados terapêuticos tinham como fonte o magnetismo animal, ou a eletricidade animal, conceito que, como se sabe, foi recepcionado, em parte, pelo espiritismo. Realmente, sendo o corpo nada mais que um turbilhão eletrônico, regido pela consciência, como leciona Emmanuel, é natural que emita radiações elétricas e magnéticas, de luminosidade variável, perceptíveis pelos videntes e por meio de certos dispositivos eletrônicos. Já o barão de Reichenbach sustentava que existe uma aura envolvendo o corpo humano e que, como acontecia com os polos dos magnetos, poderia ser constatada pelas emanações que saíam da ponta dos dedos. No começo do século passado, o professor Farny, da Politécnica de Zuriche, provou, por testes elétricos, a existência de uma emissão produzida pelos dedos, designando-a como antropolux. Comprovou, assim, resultados de investigações anteriores procedidas por Kamuller, engenheiro em Zuriche e diretor do Instituto Salus, que já havia registrado esse fato. Modernamente, o cientista norte-americano, Harold Axtonbull, com sua equipe, investigando durante mais de 30 anos, verificou, através de minuciosas e delicadas medições, a existência de campos elétricos que pareciam presidir as diferentes funções biológicas de todos os seres vivos, desde os seus componentes biomoleculares,
celulares, citológicos e glandulares. Segundo sua conclusão, esses campos se estruturam no estilo de uma organização hierárquica, evidenciando que não são resultantes funcionais, mas sim, determinantes das funções peculiares aos organismos, isto é, formam uma estrutura que governa e mantém a organicidade do ser vivo. Tais campos eletrodinâmicos foram denominados campos de vida Fields of Life, e, segundo Bull, professor emérito de anatomia, da Escola de Medicina da Universidade de Yale, todos os seres, do homem ao rato, das árvores às sementes, são por eles mudados e controlados, podendo, ainda, ser medidos e localizados por meio de modernos voltímetros. Como os campos da física, afiança o cientista, possuem qualidades organizadoras e diretoras que foram reveladas por muitos milhares de experimentos. O corpo humano, a refletir o perispírito, mostra-se, assim, como uma potência a irradiar magnetismo. Esse magnetismo que dele emana naturalmente, formando um campo propício à reflexão do estado psicofísico, é o que se conhece como aura, ou psicosfera, ou fotosfera, cuja existência também já se encontra comprovada eletronicamente. Com efeito, na mesma época em que Bull media os campos eletromagnéticos presentes nos seres vivos, década de 1940, em Krasnodar, no sul da Rússia, Semyon Dekrelian aplicava seus conhecimentos de eletrônica, pesquisando as possibilidades de fotografar a aura humana com o uso de correntes de alta frequência. Acompanhado de sua mulher, Valentina Kakrelian, ao fim de 10 anos de experimentações, conseguiu registrar as fantásticas nuances das emanações que compõem a aura, notável fenômeno de luminescência, nas palavras de Ostrander e Schroeder, aperfeiçoando depois, equipamentos conhecidos em todo o mundo. Sabendo-se, assim, do eletrodinamismo que sustenta o corpo, que, aliás, já vem sendo constatado e medido de há muito, e que as correntes elétricas produzem campos magnéticos, hoje, não só medidos, como vistos, fácil é admitir a existência de uma energia, de caráter eletromagnético e própria do corpo humano, a qual, sob a ação da vontade, pode ser transmitida a outros seres, produzindo efeitos diversos, como foi demonstrado pelos chamados magnetistas ou magnetizadores, principalmente a partir de Mesmer. Em se tratando de efeitos de caráter terapêutico, as emissões magnéticas, ao que parece, servem como canalizadores da energia vital. Possível, assim, concluir, pelo que se sabe da energia vital, o chamado princípio ou elemento vital, que os efeitos atribuídos ao chamado magnetismo animal devem-se mais à energia vital canalizada pelas emanações ou projeções ditas magnéticas. A energia vital, como sabido, tem no duplo etérico, constituído a impulso do perispírito, desde o início do processo reencarnatório, a sua principal fonte, surgindo cada vez mais evidente que essa energia, distribuída pela ação dos centros vitais a todas as células, guarda a relação com o ectoplasma, elemento que os espíritos utilizam em seus processos de cura, associado, quando necessário, a outros recursos dos reinos animal, vegetal e mineral. Qualifica-se, assim, o passe como um verdadeiro processo de transferência de força magnética e de recursos vitais, ectoplásmicos, requisitando, obviamente, o auxílio dos espíritos, sempre presentes onde o objetivo é a prestação de auxílio, não importando se o agente magnetizador ou passista tenha, ou não, consciência do fato, ou se é religioso ou ateu. O importante é que a operação vise beneficiar o necessitado. Naturalmente, num trabalho espírita, em que maior é a conscientização a respeito, a ação dos espíritos torna-se mais potente, não só ampliando o potencial magnético do passista, como dinamizando os recursos ectoplásmicos disponíveis para ampliação dos efeitos do passe, tanto físicos como psíquicos. Fator especialmente importante é que, num centro espírita,
O passista é cônscio da sua responsabilidade e da necessidade de sintonizar-se com a espiritualidade. Coloque-se em condições de ser assistido em sua delicada tarefa. No plano espiritual, a operação do passe entre os desencarnados, ao que se sabe, guarda certa semelhança com o que ocorre na dimensão física. Os espíritos mais preparados podem aliviar a perturbação e a dor de outros, aplicando suas energias magnéticas, magnetismo espiritual. Compreende-se que na dimensão espiritual, em determinados processos, os espíritos também utilizam, além da energia magnética, um tipo de energia ou substância cujos efeitos se assemelhariam aos que se obter com o ectoplasma, quando não, em determinadas circunstâncias, o próprio ectoplasma. Tipos de passe. Todos os passes são magnéticos. O passe, seja qual for, é ato de transmissão de recursos magnéticos, associados a outros. Também, em princípio, todo passe terapêutico administrado por agente encarnado é mediúnico, uma vez que, como ato de auxílio a necessitado, conta com a assistência espiritual, independentemente da crença ou descrença do agente. Todavia, já pela popularização da expressão, pode-se admitir o passe mediúnico como um dos tipos de passe, ao critério de que, nessa modalidade, propriamente, o agente tem consciência de que opera como médium e que ocorre a ostensiva intervenção do espírito em sua administração. Diferente do passe mediúnico é o passe espiritual, caracterizado pela ação benfeitora direta do espírito, sem a intervenção de nenhum médium encarnado, dirigida tanto ao paciente encarnado, como desencarnado. Nesse tipo de operação, o espírito aplica as suas forças magnéticas, magnetismo espiritual, associadas, ou não, a outros recursos, que, aliás, nem sempre coincidem com os empregados no passe mediúnico, mormente em se tratando de paciente desencarnado. Importante ainda destacar que, de acordo com as necessidades, podem os passes ser dirigidos à produção de vários efeitos, dispersivos, balsamizantes, revitalizantes, concentradores, sedativos, anestesiantes, desintegradores, soníferos ou estimulantes. No paciente encarnado, os recursos transmitidos pelo passe atingem diretamente o perispírito, refletindo-se imediatamente na organização física. Impede a notar, a propósito, que o passe, sob comando espiritual, atuando no perispírito, também previne, como visto, a eclosão de enfermidades, cujos sinais já se apresentam visíveis aos olhos espirituais, removendo cargas energéticas mórbidas, muitas vezes, instaladas por falta de controle emocional, e fortalecendo o sistema imunológico. Nota: está se tornando cada vez mais evidente que a depressão e outras perturbações emocionais podem debilitar as defesas naturais do corpo contra as doenças. Em estado de incompetência imunológica pode, posteriormente, traduzir-se em doenças físicas em virtude de uma maior suscetibilidade a agentes viróticos e bacterianos, ou por causa de doenças de origem interna. Gerber, Richard. Medicina Vibracional, página 260. Ressalte-se que, hoje, a influência da mente sobre o sistema imunológico é admitida pela psiconeuroimunologia, surgida na década de 1980, em desenvolvimento à medicina psicossomática, com um fato evidente. Na última década, informam TFH Deitos e FP Gaspari, pesquisas interdisciplinares sofisticadas têm documentado os efeitos dos processos psicológicos e neurais sobre as atividades do sistema imune e, conversivamente, do sistema imune sobre o sistema nervoso central, SHC, surgindo o conceito de psiconeuroimunologia, teorias psiconeuroimunológicas, implicações clínicas. Psiquiatria Biológica. São Paulo, 1996, NI 4, página 127 a 136. Fim da nota. Na verdade,
As manifestações patológicas podem ser percebidas pelos espíritos superiores com bastante antecipação, até pelas próprias alterações disfuncionais dos centros vitais. Tais elementos impõem, sem dúvida, uma séria reflexão sobre a importância do passe e a responsabilidade do medianeiro na sua administração. Fluidificação de água e de objetos. Processo de transmissão de recursos magnéticos e outros, água, para fins terapêuticos. Em se tratando de agente espiritual operando sem a intermediação mediúnica, fluidificação espiritual, os recursos magnéticos espirituais são ministrados em combinação, ou não, com outros elementos. A fluidificação da água como processo de cura é conhecida desde a antiguidade, fazendo parte da prática ou dos ritos de várias religiões. Como se sabe, a água é um poderoso elemento de absorção e veiculação de diferentes tipos de energia, sendo, inclusive, sensível às vibrações do meio ambiente. Natural, pois, que, fluidificada, mostre-se como valioso recurso complementar em qualquer tratamento, físico ou psíquico. A água é dos corpos mais simples e receptivos da Terra, leciona Emmanuel. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. A respeito das propriedades da água, as elucidações de André Luiz podem até surpreender. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo-se-os mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Compreenderá, o homem, então, que a água, como fluido criador, absorve, em cada lar, as características mentais de seus moradores. A água, no mundo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas e, quando em movimento, sua corrente não só espalhará a benção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Como ocorreu em relação ao passe, foi Mesmer quem, nos tempos modernos, introduziu como elemento de cura, a água, magnetizada. Hoje, entre os espíritas, seu emprego é muito comum e, como acontece com o passe, os resultados são muito significativos. É que também atua diretamente no perispírito, para, harmonizando os centros vitais, aliviar o sofrimento físico e psíquico. Nota: o perispírito é regido por 7 centros de força: o centro coronário, ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças fisiopsicossomáticas organizadas; o centro cerebral, contíguo ao centro coronário que ordena as percepções de variada espécie, percepções essas que, na vestimenta carnal constituem a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte, ao saber. Sua influência apresenta-se decisiva sobre os demais, governando o córtex encefálico na sustentação dos sentidos, marcando a atividade das glândulas endócrinas e administrando o sistema nervoso, em toda a sua organização, coordenação, atividade no seu mecanismo, desde os neurônios sensitivos até as células efetoras, o centro laríngeo, que preside nos fenômenos vocais, inclusive, as atividades do timo, da tireoide e das paratireoides, o centro cardíaco, que sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral, o centro esplênico, sediado no baço, que regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os escaninhos do veículo de que nos servimos, o centro gástrico, que se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização, e o centro genésico, que é a sede do santuário do sexo como modelador de formeis e estímulos. Xavier, F.C., Vieira, Valdo. Espírito André Luiz. Evolução em 2 mundos. 13. Ed.
Rio de Janeiro, FEB, 1993, páginas 27 e 28, Xavier, FC Espírito André Luiz. Entre a Terra e o Céu, páginas 127 e 128. Fim da nota. Esclarece, ainda, André Luiz. Por